Olá, eu sou sexóloga cristã, Luzaiane Serrano, e hoje eu vou contar para vocês uma história real de um relacionamento abusivo. Irei utilizar nomes, diferentes para não comprometer as pessoas que estão envolvidas, tá bom? Vamos lá então. Antes de eu contar a história, deixa o joinha, se inscreve no meu canal, compartilha o meu vídeo, certo? Vamos para a história? Então, havia uma menina de 16 anos, o nome dela era Lúcia. Lúcia começou a namorar com Fabrício. Fabrício sabia que Lúcia era virgem e ele fez de tudo para tirar a virgindade dela, tentou de várias formas até que ele conseguiu. Lúcia era uma menina muito jovem, muito inocente, acabou caindo nessa conversa de Fabrício. Ela também não recebeu uma educação sexual adequada. Sua mãe até lhe dava conselhos, mas não era uma educação sexual como tem que ser dada para um jovem adolescente. Resultado disso é, Lúcia engravidou. E o seu pai a culpou muito por isso. Em momento algum ele culpou Fabrício, mas culpou Lúcia. Então, eles marcaram o casamento. Lúcia queria se casar, ela era apaixonada por Fabrício, muito. Um dia, Lúcia foi até a casa de Fabrício para ajudar a ajeitar algumas coisas lá na casa, já estava perto do casamento, E, de repente, as irmãs de Fabrício começaram a discutir na casa da mãe dele. O que Fabrício fez? Foi lá e bateu em uma das irmãs dele, que estava brigando. Lúcia ficou horrorizada com aquilo, ficou chorando, ficou triste no quarto lá e falando para ele que ele ia fazer o mesmo com ela. Ele disse que não, jamais faria aquilo com ela, que ele só fez aquilo com a irmã dele porque ela merecia, e falou um monte de defeitos que a irmã dele tinha. Lúcia acreditou. Lúcia até pensou em terminar o casamento, mas ela já estava grávida e seu pai jamais aceitaria aquilo. Ela não teve outra alternativa, a não ser se casar com Fabrício. Depois de pouquíssimo tempo de casado, eles começaram a discutir muito mesmo. Lúcia era muito jovem, menina imatura, ali uma adolescente ainda, com 17 anos. E Fabrício era muito arrogante, muito bruto. E o relacionamento deles foi ficando cada vez pior. No início, ele falava palavras para ela de como vai pro inferno, sua comida é ruim, você não presta pra nada. Aqueles nomes feios que não tem como falar aqui, uns nomes imoral. Começou com essas palavras. Todas as vezes que ele agredia ela com palavras, ela chorava e ele pedia perdão. Ele sempre prometia que nunca mais ia fazer aquilo com ela, porque ele estava muito nervoso, ele estava com raiva, estava estressado, e que ele falou alguma coisa e ela ficou respondendo, por isso ele agiu daquela forma. E ela sempre perdoava. Quando estava na frente de outras pessoas, ele não tratava ela mal. Quando estava na frente dos pais dela, ele não tratava ela mal. Mas quando ia embora da casa dos pais dela, na estrada, era brigando o tempo todo. Ele implicava com tudo que ela fazia, não tinha nada que ela fizesse que agradava a ele. Tudo que ela fazia trazia essa contenda, tudo que ela fazia desagradava a ele. Até se ela conversasse com as irmãs dela sobre qualquer assunto banal, ele não gostava, só que ele não brigava na frente delas. Ele só brigava quando estavam sozinhos, quando iam para casa. Além de agredir Lúcia verbalmente, principalmente durante a gravidez, tinha momentos que Lúcia não estava com vontade de namorar. E mesmo assim ele insistia. Lúcia não entendia que aquela diminuição no desejo era por questões hormonais que muitas mulheres passam na gravidez. Mas como ela era esposa, ela se viu obrigada a ter relação mesmo sem estar com vontade. Resultado, um dia ele a machucou. Teve relação com ela. Talvez ele não tenha feito intencionalmente, mas como ela estava sem lubrificação vaginal, não estava com vontade de fazer e fez mesmo assim, as partes íntimas dela inchou demais, que ela não conseguia nem caminhar no dia seguinte, ela ficou o dia todo em casa. Ele mesmo pediu ela para ir na enfermeira, porque aquilo não estava certo, mas ela ficou com vergonha, não foi. Lúcia
trabalhava, cuidava da casa, cuidava do filho, ainda fazia faculdade e fazia alguns bicos extras, né? Ela fazia bolo, fazia algumas coisas de EVA, enfim. Era uma menina muito esforçada, apesar da idade que ela tinha. Então, ela sofria muito por causa daqueles abusos psicológicos. Ela ficava muito machucada, muito ferida. E ela guardava tudo para ela não compartilhava com ninguém. Ela tinha vergonha, ela tinha medo, ela tinha receio de compartilhar aquele sofrimento com alguém. Depois das agressões psicológicas, chegou um dia em que ele a agrediu fisicamente. A única testemunha que Lúcia tem era o filho, que tinha 2 anos e um pouquinho. E ela, depois da agressão, correu para o banheiro, sentou no chão e começou a chorar. E o seu filhinho veio e abraçou ela e ficou consolando, falando para ela não chorar. Lúcia entendeu naquele momento que ela não podia levar aquele relacionamento adiante, porque o seu filho estava crescendo vendo um pai extremamente agressivo. Ele, mais uma vez, pediu perdão, prometeu que nunca mais faria aquilo, assim como ele fazia todas as vezes que ele a agredia verbalmente. Lúcia decidiu colocar um fim no relacionamento. Se separou. Os pais de Lúcia não acreditaram nela. Principalmente o pai não apoiou a separação. Ele prometeu que mudaria. Lúcia se viu obrigada a voltar. Apesar de Lúcia trabalhar, ser independente financeiramente, ela voltou ao relacionamento, mesmo assim, para tentar mais uma vez. Porque ela nunca tinha falado para ninguém os abusos que ela sofria. Foi um choque para a família dela. Tentou, mais ou menos 2 meses. E ele até demonstrou uma certa mudança. Mas, na primeira oportunidade em que ela fez algo que desagradou ele veio com tudo novamente para cima dela. E dessa vez foi pior, porque ele trancou ela dentro de casa, segurou ela assim bem forte com os braços, tacou ela em cima da cama e ela ficou pedindo para sair, ele não deixou. Ela pediu ajuda a uma vizinha, a vizinha veio, que era tia dele. Ela achou que ele ia parar com as agressões na frente da tia, mas Lúcia estava enganada. Na frente da tia dele, ele continuou agredindo ela verbalmente, com as piores palavras possíveis. Falou que ela podia ir embora, que ele não queria ela mais. Falou que ele derrubaria a casa dele todinha de machado, mas que ele jamais dividiria com ela. E ela simplesmente disse para ele: não precisa derrubar a sua casa. Eu não quero nada que é teu. Depois que ela disse essas palavras, ela pegou o seu filho, pegou as suas coisas e foi embora. Foi uma situação muito difícil, muito dolorosa. Lúcia sofreu demais, porque os seus pais e a sua família não acreditavam na história que ela falava, até que eles começaram a observar os sinais que Fabrício dava. Ela sofria todas essas coisas e guardava somente para ela. Não confiava em contar para ninguém. Tinha vergonha. Lúcia não sabia, não entendia, mas ela tinha sofrido um abuso sexual. Nem ela e nem ele talvez tivesse visto dessa forma, mas como a profissional que eu sou hoje, eu entendo que o que Lúcia passou foi um abuso psicológico e também sexual. Lúcia conseguiu sair daquela situação, mas ainda assim não foi fácil para ela. Ela sofreu muito com os preconceitos das pessoas, os julgamentos, as apontações, as críticas. Mas no relacionamento que ela estava sofrendo bem mais. E foi por isso que ela decidiu dar um fim. Ela não queria que o seu filho crescesse naquele ambiente tóxico e que tivesse, quando fosse adulto, os mesmos comportamentos que seu pai tinha. Graças a Deus, ela conheceu outra pessoa depois, ela também conheceu Jesus e a partir daí, então, ela teve a sua vida transformada. Cada dia que passava, o Senhor Jesus começou a fazer uma mudança na vida dela,
Aos pouquinhos ela foi se libertando das mágoas, dos rancor que ela tinha, né, com seu ex-marido. Graças a Deus, Lúcia teve a oportunidade de conhecer uma outra pessoa que era totalmente diferente do que ela teve lá no passado. Claro, tinha muitos defeitos, assim como Lúcia também tinha, mas os dois se uniram em um mesmo propósito, começaram a buscar ao Senhor e tiveram as suas vidas transformadas através da presença de Deus. E os dois foram lutando juntos e construindo uma história linda juntos. Lúcia superou o seu passado, conseguiu sair daquela situação em que muitas vezes ela se sentiu culpada, muitas vezes ela se sentiu sozinha, muitas vezes ela se sentiu humilhada, mas ela tomou a decisão. Se por acaso você passa ou conhece alguém que passa por um relacionamento abusivo, tome uma decisão antes que perca a sua vida. Lúcia não era perfeita, Lúcia tinha defeitos, Lúcia tinha traumas, mas nada justificava as agressões física, verbal e sexual que Lúcia sofria. Entende? Todo ser humano tem defeito, mas nada justifica uma agressão. E nenhum relacionamento, nenhum amor vai durar em casos em que a pessoa é agredida, em que a pessoa sofre com aquilo. O relacionamento é para ter amor, é para ter união, é para ter companheirismo. Sim, mesmo com as falhas e com os defeitos que ambos têm. Mas não é para ter agressão, falta de respeito, humilhação, choro e dor. Se você passa por isso, você provavelmente está em um relacionamento abusivo. Infelizmente, muitas mulheres passam pelo que Lúcia passou e não conseguem sair do relacionamento porque muitas vezes são dependentes financeiramente, são dependentes emocionalmente e muitas vezes elas se sentem culpadas por tudo que está acontecendo com elas. Acredito que não deve ser fácil estar nessa situação e sair dela é muito difícil realmente. O ideal é que você procure ajuda. Procure a ajuda dos seus familiares, procure a ajuda de um médico, de um pastor, de alguém que possa te ajudar com conselhos, com oração e tomar uma decisão certa, tá? Porque a sua vida é preciosa. Infelizmente, muitas mulheres já morreram no Brasil por abusos desse tipo. Então, gente, por hoje é só, tá bom? Em breve eu vou trazer aqui pra vocês um outro vídeo de uma história real. Se você também tiver alguma história interessante que se passou com você ou com alguém que você conhece e quiser que eu conte, entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em contar, tá bom? Tchau! Deixa o joinha nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Muito, muito, muito obrigada por fazer parte aqui desse canal Mulher Virtuosa, Varão Valoroso. Eu te agradeço demais. Tchau, beijo.